senador Eduardo Girão, em viagem oficial à Argentina para visitar os perseguidos políticos brasileiros que estão presos naquele país, denunciou que, mesmo tendo sido recebido pelo governo Milei, foi impedido de entrar na penitenciária para visitar os presos políticos. O senador disse: aparelhamento internacional. Se na sala de espera é assim, imagina na cela. Olha, se o governo Milei não abrir o olho, vai acontecer aqui o que houve no Brasil na época do governo Bolsonaro, uma sabotagem total da turma que ficou do governo anterior, que inviabiliza os projetos em benefício da população e do país. Viemos a Buenos Aires com os senadores Damares Alves e Magno Malta em uma missão oficial da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal para visitar os nossos presos políticos de 8 de janeiro sob a tutela da Justiça Argentina, assim como manter contatos com as autoridades locais em relação também aos refugiados brasileiros no país vizinho. Até aí tudo bem. A reunião com o alto escalão, com o governo Milei pela manhã foi muito boa e eles entenderam a perseguição partidária e ideológica em curso no Brasil, assim como a preocupação com a situação dos que estão presos sem qualquer razão, já que estavam legalmente no país no aguardo do asilo. Agora, na parte da tarde, quando fomos visitar os presos, foi um completo desrespeito dos responsáveis pela penitenciária com os parlamentares, mas um descaso maior com o povo brasileiro e com o governo atual. Foram atrás de filigranas burocráticas para atrasar a entrada da comitiva e me deixaram de fora por um motivo surreal. Mas, como aprendi na vida, nada acontece por acaso. Me deram motivo para voltar à Argentina nos próximos dias, trazendo mais congressistas e o relatório aprovado da diligência para entregar todos os abusos de poder e situação dos presos, já que nem eu e nem os demais senadores puderam adentrar nas celas. Na sala de espera, que muitos oficiais usam, extintores de incêndio vencidos e janelas quebradas. E imagine nas celas que eles esconderam. Não podemos deixar de nos manifestar sobre os tempos sombrios que vivemos, onde a implacável justiça é perpetrada dos poderosos contra quem é de direita e conservador no Brasil. Sigamos firmes e com coragem. Força, honra e coragem, pois com fé, esperança, união, trabalho vai dar certo. Que a verdade, a justiça e o bom senso vençam o nosso Brasil. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças aos seus presidentes, que engavetam todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos, o desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados desde a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil, Censura por toda parte. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello, pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens,
mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que tinham sido impostas em um processo extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha, o Clezão, morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que há outros mortos. Os senadores sabem sobre os exilados políticos. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do presidente daquela casa. Há 6 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom, pessoal, sendo barrado aqui com a documentação toda ok, com passaporte diplomático,
missão oficial, que eles têm inclusive na entrada, nós vimos e colocamos a foto aí que foi batida pela advogada na entrada aqui da penitenciária masculina de Buenos Aires, aqui de Essência, onde tem 4 brasileiros, né, presos políticos. E será que é por isso que não estão querendo deixar a gente entrar? Ó, vencimento 6 de 2023, vencimento aqui de onde está a penitenciária, o vidro quebrado, né? Então nós vamos comunicar esses abusos de poder que aconteceram aqui, um desrespeito, né, à Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. É um absurdo o que está acontecendo, a situação dos brasileiros muito delicada, e a gente precisa defender o que é correto. Isso é direitos humanos. Deus abençoe você. Bem, gente, nós estamos saindo da Casa Rosada, aqui no Palácio do Governo, e nos reunimos com as autoridades que realmente têm relação com o caso dos brasileiros que estão aqui. Olha, nós vamos apresentar um relatório público à Comissão de Direitos Humanos, mas agradecemos às autoridades da Argentina pela forma como nos receberam e nós podemos entregar a eles a situação de cada preso e de muitos brasileiros que estão aqui. Já tem mais de 50 pedidos de extradição e o nosso medo é que todas as pessoas sejam presas e pessoas doentes e idosas longe de suas famílias nos presídios da Argentina. Trouxemos informações importantes, né, sobre o que aconteceu no Brasil, né, a falta de devido processo legal, né, e eu acredito que foram sensibilizados com os documentos também que nós trouxemos. Muito importante a presença dos advogados argentinos que estão defendendo os brasileiros, as informações dos advogados do Brasil, né? Na verdade, esse agrupamento, essa tomada de decisão dos advogados, dos presos do dia 8, em se organizarem, foi muito importante. A participação, então, brasileira de advogados, os advogados aqui da Argentina, e eles, por mais que tivessem informação sobre o que ocorreu no Brasil, eles não tinham 10% de conhecimento do que nós passamos aqui, do que nós informamos, das ilegalidades, de tudo que foi montado, da mentira que foi montada, e que para nós a farsa já caiu, mas eles não tinham muito conhecimento. Foi muito importante e nós temos certeza que o processo de anistia no Brasil, que deve ser votado, a Suprema Corte não pode desmoralizar a Câmara dos Deputados nem o Senado da República, porque nós não vamos permitir. Para mim, foi uma reunião assim, das mais importantes que já participei, em função de que nós possamos resolver o mais rápido possível a situação dos brasileiros, não só aqui, mas que estão em outros países. Gente, só um registro. Uma instituição americana de direitos humanos nos acompanhou, porque essa instituição está com medo do seguinte: os brasileiros que estão aqui estão vulneráveis. Essas crianças podem ser traficadas. Alguém pode vir oferecer alguma ajuda e ser um traficante de mulher e de criança. Imagine, instituições de direitos humanos americanas preocupadas com brasileiros aqui. Infelizmente, as instituições de direitos humanos do Brasil não estão preocupadas. Mas olha, foi bom ter esse encontro e também nos ajudaram aqui participando da reunião. Queremos registrar nosso agradecimento a essa instituição americana. Nossa gratidão a todos. Foi uma bela reunião, graças a Deus. Nós estamos felizes. Paz e bem, pessoal, já estou aqui no Senado Federal, terça-feira, vim direto do aeroporto para cá, estava ontem na Argentina, passei a noite em conexão, mas é uma notícia para vocês, está confirmadíssima a presença do novo ministro da Previdência, que não sabia de nada, né, também, parece que é uma sina desse governo Lula, aliás, sempre foi do PT, né, e ele que faz parte do PDT e que sempre teve essa pasta do trabalho, né, enfim, e quinta-feira, 10 horas da manhã, nós temos um compromisso marcado. Foi um requerimento meu, outro do senador Sérgio Moro, para que a gente pudesse ouvi-lo. Temos muitas perguntas a fazer
sobre o escândalo do roubo dos aposentados, né, da covardia, da crueldade com os brasileiros que passaram a vida inteira para ter uma velhice digna, né, esperando, e aí o dinheiro foi roubado. Pode chegar à casa da centena de bilhão de real, né? E nós vamos perguntar dessa turma exatamente, tem muita coisa engasgada. Quinta-feira, 10 horas da manhã, na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Enquanto isso, estamos aqui no Senado, você pode ver, um horário que era para ser de pique, né? Estamos aqui próximo das 9h30 da manhã e esvaziado, com o presidente Davi Alcolumbre viajando. Adivinha com quem? Com o Lula, como se num passe de mágica fosse esfriar esse escândalo vergonhoso, talvez o maior roubo da história no Brasil. Petrolão, mensalão é fichinha em relação ao que estão chamando de aposentão, tá? Abraço, que a verdade venha à tona, que o Brasil se liberte dessa turma. Muita paz.